Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao programa Palavra Viva dessa semana. Nós estamos aí na reta final da nossa quaresma. Aliás, nós já estamos na Semana Santa, a semana maior do nosso tempo. Nós estamos chegando na Páscoa do Senhor. Hoje, nós vamos ver na liturgia um pouco mais profundamente a traição de Judas. Essa semana, ao longo dela, nós vimos tudo aquilo que Jesus veio passar. A Semana Santa, é isso que ela nos traz. O sofrimento de Jesus, aquilo que ele passou antes da sua crucifixão. Essa semana maior faz com que o nosso coração se volte ainda mais profundamente. Faz com que o nosso coração, mais do que ele já estava, se volte para Jesus. Ou seja, o nosso coração deve estar inteiramente. Nosso coração, nesta semana, deve se converter e crer no Evangelho. Por isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e que o Senhor hoje possa nos ajudar a entender um pouco mais daquilo que é essa semana, daquilo que é esse tempo que nós estamos vivendo. O Senhor que vem chegando a Páscoa, domingo, já comemoramos a passagem do Senhor, a Páscoa do Senhor. Por isso é a nossa maior festa, meu irmão. É a festa a qual nós nos fazemos com que o nosso coração se encaixe perfeitamente naquilo que Jesus já deu a nós. Ou seja, essa quaresma ela nos traz a ver que realmente o Senhor estava sofrendo, o Senhor estava se penitenciando, o Senhor estava em oração, e que nessa semana maior ele começa a ser entregue. Ele começa a ser entregue até o domingo. Ou seja, nós iremos ver a crucifixão de Jesus, a paixão e morte de Jesus e a sua ressurreição. Porque o Senhor não somente se crucificou, não somente morreu por nós, mas também ressuscitou, para que nele tenhamos vida e vida eterna. Por isso, te convido a pegar a palavra em Mateus 26, do versículos 14 ao 25. E hoje que o Senhor possa nos ajudar, por intercessão da Virgem Maria, a entender um pouco mais sobre aquilo que Ele quer nos trazer, mediante essa liturgia de hoje, mediante o Evangelho de hoje. Para que o Senhor nos traga ainda mais profundamente, ainda no mais profundo do nosso coração, a sua mensagem, para que entendamos, compreendamos, para que nós possamos também vivê-la. Traição de Judas. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: que quereis dar-me, e eu vos entregarei. Ajustaram com ele 30 moedas de prata, e desde aquele instante procuravam uma ocasião favorável para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhe Jesus: ide à cidade, à casa de um tal, e dize-lhes: o mestre mandou dizer-te, meu tempo está próximo, é em tua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia disse: em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Com profunda aflição,
cada um começou a perguntar: sou eu, Senhor? Respondeu ele: aquele que pôs a mão no prato comigo, este me trairá. O Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor que este homem jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: Mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, essa passagem onde está em Mateus, no capítulo 26, versículos 14 ao 25, nos faz voltar ao nosso coração aquilo que de fato é a Páscoa do Senhor. Ou seja, um Deus que vem para nos salvar, e sim um Deus todo humano, todo poderoso, sendo Deus e homem. Um Deus que vem na nossa forma humana, para que nós tenhamos em si a vida, não somente humana, mas também a vida eterna. Um Deus que poderia não ter sofrido. Um Deus que poderia não ser traído por Judas. Um Deus que poderia não ser negado com Pedro. Um Deus que poderia não ser crucificado. Mas o Deus que quis tudo isso por você. Ou seja, meu irmão, minha irmã, o Senhor, ao longo dessas lindas e belas leituras, esses lindos evangelhos dessa Semana Santa, vem nos mostrar não só a sua grandeza como um Deus, e também não só a sua humildade como um humano, mas vem nos mostrar também a nossa pequenez, a nossa miséria, o nosso pecado. Jesus vem nos mostrar que, como Pedro, nós também o negamos. Como Judas, nós também o traímos. Judas em si, quando foi ter com os príncipes para combinar a entrega de Jesus, para entregar Jesus, Judas poderia ter dito não. Mas a ganância, o querer aquelas 30 moedas, o tomou a parte de Deus. Ou seja, Judas, entre os 12 escolhidos para estar com Jesus, deixou ser comprado pelo pecado. Judas, que estava à mesa com os discípulos e com Jesus, deixou-se enganar teu coração. Deixou-te enganar teu coração. Meus irmãos, se essa passagem, se este evangelho para nós não traz ao nosso coração uma tristeza grande, de que também às vezes nós, como Judas, traímos Jesus, de como Judas, o nosso pecado às vezes nos toma de Deus. Se esse evangelho não nos traz essa tristeza profunda, de que nós temos que olhar para o nosso pecado e ver que nós não merecemos nada, de que como Judas traiu Jesus, nós o traímos todos os dias, de que na nossa luta, no combate contra o pecado, muitas das vezes nós caímos e traímos Jesus,
somos fracos. Se este evangelho não nos entristece, é sinal que o nosso coração ele precisa de uma conversão verdadeira. O nosso coração precisa de uma conversão, meu irmão. O nosso coração precisa de se converter. Porque, vendo assim, o quanto Judas estava perto de Jesus, o quanto Judas estava ao lado de Jesus, o quanto ele participava das coisas com Jesus, como Deus nos deu a vida e fez assim a sua vida em nós para fazer que nós participemos também da sua vida. Um Deus que se faz pão, Eucaristia, para estar conosco. E Judas, nessa intimidade com Jesus, vivendo aquela vida com Jesus, foi capaz de o trair. Como nós, como às vezes tomamos parte dessa intimidade com Jesus, também o traímos. Eu não estou dizendo, meu irmão, minha irmã, que nós não iremos pecar, porque o pecado está enraizado em nós. Nós temos o pecado enraizado em nós. O pecado original. E com o pecado original, a concupiscência, ou seja, a inclinação para o mal, a inclinação para o pecado. Só que quando nós somos batizados, no Senhor como Espírito Santo, com a água do batismo, tira o pecado de nós. Ele limpa, Ele lava a nossa alma. Mas porque ainda somos fracos. E vai dizer São Paulo, o Espírito é forte, mas a carne é fraca. Nós ainda temos a concupiscência em nós. Nós ainda temos a inclinação para o mal. E por isso nós pecamos. Mas é preciso algo a mais de nós. É preciso se levantar-se. É preciso erguer-se para uma vida nova. Um combate contra o pecado, um combate contra o mal. É preciso haver de nós, meu irmão, uma decisão. Quando eu digo uma decisão, é que de fato nós precisamos nos decidir por Jesus. Por isso, nós iremos ainda meditar mais um pouco e rezar todo esse evangelho que Jesus nos traz hoje. Nós vamos para o intervalo e logo nós voltamos com o programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar
nesta obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Voltamos com o programa Palavra Viva. E logo nós estávamos meditando sobre a traição de Jesus. Sobre um Deus que vem para nos salvar, para nos dar a vida. E nós assim o tratamos como Judas, muitas das vezes. Acho que a nossa luta contra o pecado, ela tem que ser uma decisão. Ou seja, eu não posso me inclinar mais aos meus sentimentos. Eu não posso me inclinar mais àquilo que eu estava acostumado, ao pecado que eu estava acostumado. Me falta uma vergonha na cara. E é isso que de fato nos falta. De dizer não para o pecado e para voltar para a graça de Deus. Eu digo não ao pecado e sim para Jesus. Se nós pegássemos, lêssemos muito a vida dos santos, nós veríamos que de fato os santos também eram pecadores, mas eram pessoas decididas por Jesus. Eram pessoas que se decidiram por Jesus, que não se entregavam ao pecado facilmente, mas que o demônio os tentava e que em muitas batalhas eles venciam, que em muitas batalhas eles saíam vitoriosos. E que muitas tentações é que o demônio os colocava, eles saíam vitoriosos. Meus irmãos, de fato sim, nossa vida humana, em si nós trazemos nosso pecado original, a concupiscência, a inclinação para o mal. Mas Jesus diz na palavra que não nos dará uma cruz maior e mais pesada que não conseguíssemos carregar. Ou seja, Jesus, Ele sabe daquilo que eu sou capaz, Ele sabe da minha capacidade, daquilo que eu consigo suportar. De fato, Jesus conhece o nosso coração, meu irmão. Como conhecer de Judas? Mas Judas se decidiu trair Jesus. E você? O que você se decidiu hoje? O que você se decidiu hoje, meu irmão? Olha para si mesmo. Olha para o teu coração. Olha para as suas mazelas, para os seus pecados. Reconheça-te quem é diante de Cristo. E decida-se o que quer fazer nesse dia. Qual é a sua decisão para hoje? Aquilo que você deseja e quer se decidir por Jesus. De fato, Jesus, conhecendo o coração de todos aqueles que querem, de fato, ter uma experiência com Ele. Jesus também conhece o teu coração. Jesus sabe que nós somos incapazes de o trair, capazes de o abandonar, mas Ele não desiste de nós. Ele não desiste de você. E essa semana não é uma semana de ficar com dó de Jesus. Porque Jesus sendo um Deus, Jesus sendo Deus, pode fazer tudo por nós. Tudo. Aquilo que nós
temos que ter, a imagem que nossos olhos devem ver agora, esta semana, é a imagem do Cristo crucificado, morto pelos nossos pecados. E não ter pena de Jesus. Mas olhar para dentro de mim e chorar pelos meus pecados. Essa semana eu devo olhar para dentro de mim e chorar pelos meus pecados, pelos meus erros com Jesus, pelas minhas faltas com Jesus, por aquilo que até hoje eu não entendi, ou seja, eu não compreendi que eu devo largar o pecado. Eu devo chorar por muitas das vezes ter machucado Jesus, por muitas das vezes ser a causa da morte de Cristo. Eu devo chorar por isso. Nós devemos chorar por todos os nossos pecados. Jesus, ele, mesmo vendo tanto em nós, tanto pecado, tanto erro, Jesus ainda não desistiu. Jesus não desistiu. Por isso, o nosso coração tem que estar voltado para a imagem do crucificado. Quando eu digo a imagem do crucificado, é que nós pudéssemos nos colocar diante de Jesus. De fato, meu irmão, nos colocar diante do Cristo. É como eu me coloco em algum lugar onde eu quero estar. É como eu me coloco em um lugar onde eu quero ficar. Se colocar diante de Cristo é se colocar ainda mais. É se retirar para Jesus. É fazer um retiro com Jesus. Os 12 sempre se retiraram. Sempre tiveram a experiência com Cristo, a sós. Mas um só fez a experiência com o Cristo crucificado. Um só. Os outros fugiram, foram mortos. Mais um ficou na experiência com o crucificado, vendo Jesus na sua frente, morto, flagelado, coroado, com os cravos das mãos e dos pés. E esse foi João, o discípulo amado. Mas a Escritura diz, discípulo amado, ou seja, não fala de João, fala do discípulo amado. O discípulo amado hoje é você. E você deve fazer esse retiro com Jesus. E ficar diante da sua crucifixão. E se retirar para Jesus. E ficar diante da sua morte. E rezar. E chorar pelos seus pecados. E ver o quanto nós o causamos a morte de Jesus. E ver o quanto nós machucamos Jesus. Chorar pelos nossos pecados. Pelos nossos erros. Nosso coração essa semana deve estar inteiramente espedaçado. Espedaçado, estilhaçado, irmão, como um vidro que quebra pelos nossos pecados. E assim, no domingo da ressurreição, Cristo ressuscitará e juntará esses estilhaços que estavam quebrados pelo pecado. Ele ajuntará esses estilhaços e fará de nós
homens e mulheres novos. Homens e mulheres novos, meus irmãos. Fazendo da nossa vida uma vida nova em Cristo. Uma vida nova nele mesmo. Nós queremos ou não nos decidir por Jesus. Nós queremos ou não, meus irmãos, nos decidir por aquele que nos amou, por aquele que se decidiu por nós. Nós nos decidimos ou não. Pedir a intercessão da Virgem Maria, da vossa proteção, do vosso auxílio. Ela que também estava aos pés da cruz e que nos ensina nessa semana maior a juntos sofrer com Jesus e chorar pelos nossos pecados. Pedir a intercessão dela para que ela nos ajude a viver essa semana maior, a finalizar a nossa Páscoa bem, a passarmos a passagem de Cristo na presença de Cristo. Que o próprio Deus, pela auxílio da Virgem Maria, nos ajude a sermos inteiramente e a termos inteiramente um coração aquebrantado, para que Jesus possa, no dia da ressurreição, nos ajuntar em nós tudo aquilo que o pecado causou, tudo aquilo que o pecado fez em nós. Vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita para sempre. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. Que ainda no final dessa semana o Senhor possa nos ajudar, pelo auxílio da Virgem Maria, a finalizarmos essa Páscoa e a passarmos bem. Meu irmão, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em teu coração, que Ele te ajude e que a Virgem Maria interceda por ti. Uma feliz Páscoa e até semana que vem. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.